Pai, Senhor, eu estou aguardando um pouquinho aí para a gente começar, né? Tem alguns que já estão entrando aí, o Anderson, o Pastor Rogério, Sabrina, enfim, né? Eu vou aguardar mais alguns minutos, a gente já dá início ao estudo aí, tá bom, gente? Eu tenho 9 pessoas aqui, só não aparece para mim aqui direito. Só mais um minutinho, a gente faz uma oração para a gente já dar início, tá bom? Suas misericórdias se renovam, suas misericórdias se renovam, e faz tudo novo, faz tudo novo. Misericórdia se renova. Amém, gente? Vamos começar, para a gente já ir ganhando um pouco mais de tempo. Vamos fazer uma oração, amém? Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, porque mais uma vez estamos na tua presença e esta é uma oportunidade que o Senhor nos dá de nós compartilharmos a tua palavra, de nós estarmos envolvidos com a tua verdade. Que essa seja uma manhã, Pai querido, onde o teu Espírito Santo traga para as nossas vidas esclarecimento, compreensão das tuas verdades, do teu querer sobre as nossas vidas. Que seja uma manhã realmente onde, acima de qualquer outra coisa, o teu nome seja glorificado. E nós te louvamos pelo privilégio, pela honra de poder estarmos mais uma vez na tua presença. E que teu Espírito Santo nos conduza, Pai, que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Pai, Senhor, né, mais uma vez a todos. Pessoal que entrou aí depois, né? Eu não vou lembrar de todo mundo, tô vendo, né? Porque os que aparecem mais rápido aqui para mim eu falo. Adriana, Danilo, né? E eu tô vendo aqui Pastor Elias, Amanda. Nós estamos falando, irmãos, sobre exatamente confrontando, né? O Evangelho com algumas religiões e no último estudo que tivemos, há 2 semanas atrás, nós estávamos fazendo uma comparação exatamente com o ateísmo, né? Estamos falando a respeito do ateísmo e a Bíblia, né? O Evangelho e a Bíblia como um todo. E hoje a gente vai dar continuidade. A ideia é nós concluirmos hoje o assunto, se não der tempo, né? Por conta do período de 1 hora aí, a gente conclui na semana que vem. Eu gostaria de falar. Quando a gente fala de ateísmo, nós vamos falar, né? Nós vamos falar de alguns grupos, vamos dizer assim, da sociedade, melhor dizendo, né? Por exemplo, nós vamos ter um grupo que são os religiosos, pessoas ligadas à religião, né? E
qualquer uma das religiões, nós vamos encontrar o ateu, que é ortodoxo, vamos dizer assim, que é aquela pessoa que realmente ele é enfático em dizer que ele não acredita em Deus de jeito nenhum, né? E nós vamos encontrar também o que nós chamamos de agnóstico. Quem é o agnóstico? O agnóstico é aquele que fica, vamos dizer assim, que fica em cima do muro. Ah, Viviane, Pai Senhor, tudo bem? Bom te ver aqui. Nós vamos encontrar o agnóstico. Quem é o agnóstico? O agnóstico é o que fica em cima do muro, né? Que ele não afirma que Deus existe, mas ele também não afirma que ele não existe. Ele fica ali naquela. Ele não afirma acreditar realmente em Deus, mas ele também não nega a existência dele. Então eles dizem que, por exemplo, não tem como afirmar a existência de Deus ou a não existência de Deus. E dentro deste assunto, hoje eu quero falar um pouco, né? É bastante didático o que eu vou dizer hoje. Nós vamos trazer algumas questões científicas aqui para algumas teorias científicas, né, dentro do assunto. E eu quero falar um pouco, como eu já tinha avisado no último estudo, a respeito da origem da vida, né? E aí eu vou trazer algumas questões aqui. É um assunto é bastante complexo, né? Tem muita informação que eu acho interessante, tem outras que são meio que algumas teorias meio absurdas no meio de tudo isso. E nós vamos confrontar tudo isso exatamente com a palavra do Senhor, né? Todos nós conhecemos, no livro de Gênesis, no capítulo 1, né? A Bíblia começa dizendo, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Bom, segundo a ciência, para que exista vida em um lugar, em um planeta, é preciso que exista água líquida, né, que eles dizem, né? A água ela não pode ser sólida, gelo, por exemplo, né, no caso, e ela também não pode ser gasosa, né, que é o vapor que a gente já conhece. Para que a vida consiga subsistir, ela consiga realmente existir e continuar existindo, a água ela precisa necessariamente, obrigatoriamente ser líquida. É ela que vai ser, no caso, é um dos fatores para que a vida seja mantida. Ela é uma mantenedora da vida. E, e segundo a ciência, o único planeta, né, conhecido pela ciência de maneira realmente comprovada que exista, né, essa composição da água no seu estado líquido é a Terra, né? Como que a ciência ela tem, eles dizem, né, que a questão deles é que não existe nenhuma evidência, estou dizendo no caso científica, né, que comprove como que a vida ela de fato surgiu. Existem uma série de teorias a respeito do assunto, mas a ciência ela não tem hoje, como que eu posso dizer assim, como bater o martelo, olha, a vida existiu exatamente desta maneira. Então, eles não têm uma evidência específica que comprove de maneira veemente todas as suas teorias a respeito da origem da vida. Quando eles acreditam que, como eu já disse no nosso último estudo, segundo as ciências, eles acreditam que a idade do universo
ela é de aproximadamente 13 bilhões e meio de anos de existência. Então eles acreditam que o universo ele tem aproximadamente 13 bilhões e meio de anos de existência e a Terra tem por volta de 4 bilhões e meio, né? E como eles acreditam então que a vida começou? Eles acreditam que alguns compostos químicos eles foram se de maneira uma das teorias, né, que eles falam que é a teoria da composição química. É como se fosse algo que aconteceu, a obra do acaso, assim, ou seja, é uma coisa que aconteceu, os compostos químicos eles surgiram e em algum momento, sem saber quando, sem saber como, eu vou até ler aqui um, a frase de um químico, né, de um cientista americano, que ele diz assim: grande parte dos químicos acredita, assim como eu, que a vida surgiu espontaneamente a partir de misturas de moléculas na Terra, né? E aí ele finaliza, né, essa frase dizendo assim: como? Eu não faço ideia. Eu acho interessante eles criarem uma teoria que a vida ela aconteceu de maneira espontânea a partir de algumas misturas, né, moleculares no caso, e aí ele conclui a frase dele, a tese dele, o nome dele é George Whitsides, né? Ele é um químico da Universidade de Harvard, lá nos Estados Unidos, e aí ele conclui a frase dele dizendo assim: olha, como? Eu não faço ideia, mas não só eu, como grande parte de, de, de muitos cientistas, muitos químicos no mundo acreditam que a vida ela surgiu de forma espontânea, né? Não teve nenhum fator, não teve nada que aconteceu especificamente para que trouxesse a origem da vida. Ela aconteceu como obra do acaso, por exemplo, né? Bom, que compõe o corpo? Para que o corpo seja composto, toda a vida ela é originária de células, né? Não existe vida sem uma célula. Então, e aí eu estive fazendo algumas pesquisas a respeito disso e do que é composta, né? Por exemplo, uma célula. E até para a gente falar um pouco a respeito dessa teoria da vida que ela aconteceu de forma espontânea. Como é que uma célula ela é formada, né? Cada célula ela é composta de muitas proteínas. Por exemplo, uma célula a célula mais simples que existe, conhecida, né, os biólogos falando a respeito disso, que a célula mais simples ela tem, por exemplo, ela contém mais de 300 proteínas, né? E como que se forma, no caso, uma proteína? É interessante essas coisas aqui. Cada proteína ela é composta de centenas de aminoácidos. O que são aminoácidos? Esses aminoácidos é como se fossem. Existe uma cadeia de aminoácidos e eles vão se dobrando e eles vão se juntando um ao outro. Nós temos, por exemplo, a ciência conhece hoje uma variedade de aproximadamente 20 tipos de aminoácidos. Só que para que se forme uma proteína, eu estou falando de uma proteína, é preciso que existam centenas de aminoácidos que eles vão se interligando, uma cadeia sobre uma parte sobre a outra. É como se você pegar numa. Eu não tenho como mostrar isso aqui, mas é como se você pegasse um aminoácido, eles vão se dobrando, eles vão se enrolando um no outro e vai criando uma cadeia até que ele forme uma proteína, né? E uma célula apenas, ela, a mais simples que existe, conhecida pela ciência, ela é composta de aproximadamente
300 proteínas. Nós estamos falando de uma célula no corpo. E aí você imagine quantas nós temos no nosso corpo, quantas células existem para que tudo isso que nós conhecemos exista, né? Mas a grande questão dessa teoria da vida que aconteceu de maneira espontânea, né? A ciência, por exemplo, fala que a Terra, para começar a ter realmente um corpo vivo, lá falando dos dinossauros que apareceram, segundo a ciência, há 500 milhões de anos atrás, a Terra ela passou por bilhões de anos aqui, tendo apenas seres vivos unicelulares, que eles falam que eram apenas, ou seja, bactérias. Aqui não existia vida realmente de fato, mas só existiam bactérias aqui por mais de 3 bilhões de anos, né? A Bíblia, ela fala um pouco sobre o surgimento do mundo, e aí eu quero falar um pouco sobre isso aqui com vocês. Quando a Bíblia diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Não tem como nós sabermos por quanto tempo, desde o princípio, desde o surgimento de todas as coisas, desde que Deus criou o universo, desde que Deus depois vem e forma a terra. Mas a Bíblia deixa muito claro que por um período que nós não sabemos qual é esse período, a Terra ela já existia, mas ela não tinha sequer uma forma. Ela não se sabe como ela era. O que a Bíblia diz é que chega um momento em que Deus, olhando para tudo isso, o texto de Gênesis vai nos dizer isso. Se você for abrir lá no livro de João, no Evangelho de João, quando João começa a falar a respeito de Jesus Cristo, qual é a fala de João? João começa dizendo, olha, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Né? E aí ele continua dizendo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, então a Bíblia nos dá a entender o quê? Que quando Deus começa a formar todas as coisas, formar o universo, há um período aí muito grande de tempo que nós não temos como saber que período foi esse, né? Onde tudo estava ali para ser de fato formado por Deus. Deus olha, Deus observa, Deus está ali, né, no meio das águas, está no abismo, havia muitas trevas ali, e tudo começa com o surgimento da luz, como nós dissemos no outro estudo, mas a Bíblia não nos dá exatamente nenhum parâmetro de tempo, né? Para nós termos realmente o entendimento de saber quanto tempo, qual foi o período de tempo em que Deus ele simplesmente olhou para tudo aquilo, ele não se manifestou a respeito de formar tudo, de criar tudo, de tornar tudo visível e pleno como nós conhecemos hoje. O que a Bíblia diz é exatamente isso, que no princípio estava lá Deus e ele criou todas as coisas. Mas a Bíblia não nos dá um parâmetro exato de tempo, de quando Deus realmente começa a falar. Porque está lá tudo ali, existe as trevas, existe uma terra que ainda não é formada, que ainda não está pronta, que ainda não se sabe como ela vai ficar, mas num determinado momento, quando Deus, olhando para tudo aquilo, ele começa a se pronunciar, e aí é a revelação que João tem lá, quando no Evangelho de João a Bíblia nos traz esse esclarecimento, que é quando Deus olha e aí Deus começa a dizer, olha, haja luz. E depois Deus começa, através da palavra, trazer à tona, trazer à existência todas as coisas. Mas realmente não tem como eu, ou você, ou qualquer outra pessoa, a não ser Deus, através do seu Espírito, se Ele revelar a alguém isso, sabermos qual foi esse período de tempo, né? Sabemos que Deus ele é Espírito e que Ele está dentro da eternidade. Então, a realidade de tempo, a realidade de dias, de anos, de minutos, de horas que Deus vive, ela é diferente da minha, diferente da tua, diferente da nossa realidade. Amém?
Mas o que a gente quer tentar mostrar aqui, durante esse período nosso aqui de conversa a respeito do assunto, é realmente trazer esse esclarecimento, porque quando nós vamos olhar para tudo aquilo que é dito pela ciência, para tudo aquilo que é ensinado, para tudo aquilo que é teorizado pela ciência, você vai perceber, se você for estudar tudo isso, que eles têm apenas perguntas, perguntas, perguntas e perguntas, mas muito pouco daquilo que se é perguntado tem uma resposta que seja, como eu posso dizer, realmente conclusiva, sabe? As respostas, elas acabam terminando com mais uma pergunta, porque eles não conseguem, de fato, concluir. Só para a gente concluir só essa parte aqui da questão da vida que se criou de forma espontânea, ouvindo o relato de alguns cientistas, eles diziam assim, para que uma célula ela fosse criada sozinha, uma célula, eles não estão falando de criar um corpo, eles falando a respeito da criação de uma célula. Como eu disse, para uma célula ser criada, ela precisa que, primeiro, uma cadeia de aminoácidos eles consigam se interligar para que eles se interligando de maneira exatamente correta, depois que centenas desses consigam se interligar, eles vão formar uma proteína. E aí alguns cientistas estavam falando que para que essa uma proteína fosse formada, e aí nós estamos falando de 300 proteínas que são necessárias para que uma célula, a mais simples que existe, seja formada. Para que uma proteína fosse formada, esses aminoácidos eles têm que se interligar de maneira absolutamente correta. Se um deles, quimicamente falando, ele sair daquela cadeia e ele não combinar com o outro, todo esse processo de interligação dos aminoácidos, ele é interrompido e ele é reiniciado. E aí eu estava ouvindo o relato de alguns deles que dizem que todo o período que a Terra existe, segundo a ciência, ele não seria, ele não é viável, ele não é suficiente para que se formasse uma proteína realmente, uma proteína fosse formada. Então, nós estamos falando de todo esse período. Eles falam lá da lei da probabilidade, né? É como se você pegasse assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo simples aqui para nós entendermos. Se você pegar uma moeda, por exemplo, de R$ 1, certo? E aí você pega duas moedas. Se você pegar a probabilidade, você pegando duas moedas e jogando ela para cima, quando ela cai, né? Se essa moeda cair no chão, a probabilidade de as duas darem, por exemplo, cara, é de uma para duas, porque você está jogando duas moedas. A probabilidade. Mas se você pegar, por exemplo, 10 moedas para fazer a mesma coisa, a probabilidade das 10 moedas elas caírem e todas darem cara, a chance disso dar certo é de mais de 1000 para 1. Estou falando só de 10 moedas. E aí, eu até anotei isso aqui para falar, porque senão eu ia me esquecer. A probabilidade desses aminoácidos, né, que precisam se interligar para formar uma proteína, a probabilidade de eles darem certo, né, para que se forme uma proteína, nós estamos falando de uma célula, uma célula apenas precisa de pelo menos 300 proteínas para ela ser uma célula saudável. A probabilidade é de, eu anotei aqui, a probabilidade é de 1
sobre 10 elevada à centésima sexagésima quarta potência. A probabilidade desses aminoácidos darem certo espontaneamente para que eles formem uma proteína é de 1 elevada à centésima sexagésima quarta potência. É um negócio, irmãos, absurdo. Só isso já dá uma comprovação e nos dá o entendimento de acreditar que não existe como uma célula se formar de maneira espontânea sem que ela receba um comando para fazer isso. Porque quando nós estamos falando de cadeias de aminoácidos ou apenas de proteína, nós não estamos falando de vida efetivamente. Nós estamos falando de uma proteína, nós estamos falando de alguns aminoácidos que ainda não formaram sequer uma célula, mas a ciência tenta provar exatamente que a vida ela conseguiu surgir espontaneamente sem que ela recebesse um comando. Mas aí quando eu leio a Bíblia me dá um parâmetro para entender o quê? Que tudo isso é resultado, nós vamos chegar lá na frente concluindo com isso, é resultado de um comando, ou seja, a vida para que ela realmente exista, para que ela realmente viesse a existir, ela é resultado, ela é fruto de uma inteligência, ela é fruto de um comando, ela é fruto de algo que parou para que ela fosse criada, ela não simplesmente aconteceu como obra do acaso, ela realmente foi criada, né? E a Bíblia nos dá este parâmetro quando a Bíblia fala a respeito de um Deus que veio e que cria todas as coisas. Amém? Então, esse é um dos pontos. Outra tese, né, científica a respeito da origem da vida é exatamente a questão da evolução, né? Mais trazido lá por Charles Darwin, né? E ele fala muito a respeito da seleção natural. Mas aqui existe outro ponto também que é interessante nós falarmos a respeito. Por quê? Porque para que exista de fato a seleção natural, é preciso que exista uma célula. E aí é o ponto-chave da questão, porque mesmo Darwin ele traz a teoria da evolução e o que seria, no caso, né, essa seleção natural. Seleção natural é o quê? Você vai pegar uma cadeia, por exemplo, de animais. Vamos pegar animais, eu vou dar um exemplo assim para ficar mais fácil de compreender. Você pega ali uma cadeia de, de alguns animais que vivem numa determinada região. O que vai acontecer ali? Você vai encontrar alguns que são mais fortes e alguns que são mais fracos. A seleção natural é exatamente isso. Aquele que é mais forte, ele predomina sobre o mais fraco e efetivamente, como ele predomina, ele vai subsistir sobre os outros. O resultado disso qual é? É que a probabilidade maior é do que? Do mais forte prevalecer e o menor ser extinto. Só que para isso acontecer, e isso se dá também com relação à questão das células, não é? A célula que vai evoluindo, ela vai crescendo, era isso que ele tentou provar. Mas a grande questão da teoria de Darwin é que ele não conseguiu provar como que essa primeira célula surgiu para que depois disso viesse a seleção natural e a evolução de uma célula até ela formar um ser vivo. E aí tem uma questão muito mais complexa disso, que não se trata apenas de vida, né? Não se trata apenas de que a vida se criou espontaneamente, mas mas existe a questão também da vida inteligente, e aí nós estamos falando do homem, né? Que, que é alguém que raciocina, alguém que toma decisões, porque nós temos, se tratando de mente, de inteligência, de comportamento, o homem ele está num patamar completamente diferente, por exemplo,
de um animal, de um animal, seja ele selvagem ou doméstico, dentro de casa. O homem, a mente humana, o raciocínio humano, ele está muito além, está muito mais avançado do que um animal irracional, como nós chamamos, né? Então, tudo isso não se trata apenas da vida ser gerada, a questão é vida inteligente. E este é um dos pontos mais cruciais dentro da ciência, porque não existe como provar, por exemplo, que existe outro planeta que tenha todas as condições para que a vida exista como a Terra tem. Porque não se trata apenas de ter, como eu já disse no começo, água. É preciso que a temperatura do planeta ela seja adequada. É preciso, por exemplo, que como nós temos aqui no sistema solar, nós temos, né, 8 planetas, porque agora Plutão já não é mais considerado um planeta. Então nós temos dentro do sistema solar 8 planetas, mas no, nesse contingente de 8 planetas só existe vida onde? Na Terra. Por quê? Porque tem uma questão de fatores para que a vida exista e para que a vida consiga não só existir, mas subsistir dentro desse sistema. É preciso que a temperatura seja adequada. Por exemplo, se a Terra ela ficar mais perto do Sol, todos morremos. Se ela ficar mais longe, também morreremos. Por quê? Porque congelaria tudo. Então ela não pode ficar mais perto, ela não pode ficar mais longe. Nós temos uma lua que eles consideram. Já até disse isso, mas estou repetindo para que fique, né, fixado na nossa mente. A lua ela tem que ter o peso adequado, ela tem que estar numa posição específica. Por quê? Porque a posição específica da lua ela vai trazer uma determinada um posicionamento gravitacional para a Terra, para que a Terra funcione e isso é importante para quê? Para que seja determinado, por exemplo, as estações do ano que nós temos, como primavera, verão, outono, inverno, e isso só acontece porque tudo tem que estar em absolutamente equilíbrio. E como nós podemos afirmar que tudo isso é obra do acaso? Que tudo isso aconteceu espontaneamente, né? Mas a maior, eu entendo dentro deste assunto que a coisa mais extraordinária é exatamente não você olhar compostos químicos apenas, mas você observar um Deus que criou a vida no meio de tudo isso. E aí a Bíblia vai nos trazer onde está a origem de todas as coisas. Está na palavra do Senhor, está num Deus que olhou para tudo, tudo não tinha forma, tudo estava vazio, havia escuridão, havia trevas, e quando este Deus começa a se pronunciar, a vida existe. Deus ele começa a trazer à existência tudo aquilo que não existia, mas passa a existir a partir da manifestação de um Deus poderoso. Você vai encontrar dentro do segmento científico também um grupo que eles são cientistas de fato, são pesquisadores, que estão estudando, enfim, mas eles acreditam, esse segmento científico, eles acreditam exatamente que a vida ela é o resultado de uma mente inteligente. Eles consideram ser impossível que a vida tenha surgido, por exemplo, do acaso, né? Tem uma outra teoria, né, que eu gostaria de falar aqui, que é a panspermia. Não sei se você já ouviu falar a respeito disso. O que seria a panspermia? Como eles acreditam, por exemplo, que o universo ele tem aproximadamente, como já disse, 13,5 bilhões de anos de existência, né? Então existe hoje, fala-se muito isso dentro do meio científico, da possibilidade de existir vida em em outras galáxias, né? Eles falam, por exemplo, da existência de aproximadamente aí 170 bilhões de galáxias, né?
e nós estamos dentro da Via Láctea. Eles falam números lá, irmãos, que, enfim, não tem como a gente afirmar que isso realmente de fato existe ou não existe. Mas enfim, dentro dessa crença, como eles acreditam que existam muitas outras galáxias, então eles falam da possibilidade de existir vida em outros sistemas planetários. Então, aí e por que eles trouxeram agora essa base da teoria? Porque eles acreditam também que, como existe a possibilidade de existir vida em outros lugares dentro do universo, esses seres extraterrestres ou alienígenas, eles podem ter, por exemplo, trazido a semente de vida que existia lá, trazido para cá, e eles tentam afirmar esse segmento científico que nós podemos ser, por exemplo, a experiência de seres extraterrestres de outro sistema planetário e que nós somos seres, por exemplo, que somos, aos olhos deles, primitivos, que ainda estão em formação. Mas, enfim, tudo isso acaba sendo muito até fantasioso, não é? Mas é um segmento científico que tenta provar que a vida ela existiu também a partir disso, de seres extraterrestres que vieram aqui e trouxeram moléculas né, e tentaram de alguma e nós somos experimentos científicos deles. Tudo isso me parece muita maluquice, vamos dizer assim, né? Mas enfim, é uma tese, é também lá uma das teorias que são discutidas hoje dentro do meio científico. Né? Existe, por exemplo, uma outra tese. Eu estou trazendo tudo aqui para que você tenha a informação, né? Do multiverso. Então, eles acreditam que não existe só esse universo que nós conhecemos, mas uma porção de outros universos também pode existir e eles vão se interligando um com o outro e enfim, tem umas coisas, irmãos, que eu estou trazendo aqui para que você tenha ciência do que é falado, do que é propagado, do que tem sido hoje divulgado. Se você pegar seu celular, o seu computador, seu tablet, não dá muito trabalho você achar o que eu estou falando, não. Então eu falo umas coisas aí que são acabam sendo engraçadas até algumas delas, né? Uma coisa que eu queria só enfatizar, que é uma frase que eu peguei de um cientista que eu achei interessante quando eles falaram, né? A água ela é vital exatamente, né, para que a vida subsista, como eu já disse. Mas alguns biólogos, né, que falam, que estudam muito essa questão da formação celular, de como que depois um corpo é formado, a complexidade que existe, né, para que tudo aconteça, para que tudo exista. E eles estavam falando a respeito da água, né? E ele falou assim que é muito pouco provável que a vida ela tenha surgido da água. E a ciência já fala muito a respeito disso, da vida que se originou da água. E esse cientista, não é esse exatamente, são alguns, né, que falam a respeito disso, que são alguns biólogos, fala que é muito pouco provável. Por quê? Porque o composto químico da água ele causa algumas reações químicas que tornaria impossível a vida ter surgido da água. Aí eu quero voltar novamente para os textos que nós lemos, porque a Bíblia não diz que a vida surgiu da água, a Bíblia diz que a vida surgiu da palavra. É Deus quem criou todas as coisas a partir da palavra.
E aí Deus vai trazer a água para que a água seja a mantenedora da vida, mas a Bíblia não diz que a vida de fato surgiu da água, né? Mas a Bíblia fala da palavra. Então, se você pegar mesmo lá dentro da teoria da evolução, você vai encontrar lá, pegando toda a tese da teoria da evolução, você vai encontrar lá eles dizendo que a primeira vida surgiu a partir da água ali, e depois foi evoluindo até chegar em todos os seres vivos e no homem, né, como nós, o homem sapiens, que eles falam que é o que tem o raciocínio, que tem o entendimento das coisas, enfim, é isso, tá, irmãos? Então, a questão que eu acho tremenda aqui, nós observarmos dentro da palavra do Senhor, é que, no final das contas, o que fica claro para mim, pelo menos eu estou falando dentro da minha compreensão de todas as coisas, é que tudo isso acontece, tudo que nós conhecemos existe, porque nós temos um Deus Criador. E como nós confrontamos, né, a questão do Evangelho com alguns segmentos religiosos, nós estamos nesse momento confrontando ele exatamente com também essa, essa realidade da humanidade, que são o homem que tenta provar ou que insiste em afirmar, não acreditar na existência de um Deus criador de todas as coisas, de um Deus que seja soberano, e é muito fácil de nós compreendermos essa questão do homem, porque a grande verdade é que o homem ele não quer, em momento algum da sua vida, da sua existência, o homem ele tem muita dificuldade de se dobrar, de se render à autoridade, né? Este, esta é uma realidade que nós enfrentamos e vivemos o tempo todo, ao longo da existência humana. O homem ele tem dificuldade para se dobrar, ele tem dificuldade para reconhecer que alguém é superior a ele, que alguém é melhor do que ele, que alguém tem soberania sobre ele. Essa é a máxima da humanidade, principalmente depois que o homem pecou, depois que o homem sofreu a queda, né, que a Bíblia relata desde lá do início de tudo, lá no Jardim do Éden. O homem ele tem, ao longo da sua existência, muita dificuldade de, de, de reconhecer que existe alguém soberano sobre ele, que existe alguém que tem mais poder do que ele, que existe alguém que tem controle sobre aquilo que ele não consegue controlar, não é? Existe uma frase que a gente ouve o tempo todo de muitas pessoas, mas se Deus existe, se Deus ele é tão, se ele de fato é real, se ele de fato está aí entre nós, por que que tanta tragédia acontece, por que que tantas mortes acontecem, por que que pessoas, mulheres são estupradas, crianças são violentadas, por que que muitas pessoas são assassinadas, enfim, por que que as doenças estão aí, por que que as pandemias acontecem, por que que o câncer existe, enfim, né? Por que que o mal está aí? O mal está aí porque nós escolhemos. O mal ele não existe simplesmente porque Deus queria que fosse assim. E por que que nós vivemos hoje o resultado da maldade do homem? Por que que nós vivemos hoje o resultado do pecado da humanidade? Porque isso é escolha nossa. Isso é escolha do homem, isso é escolha da humanidade. Né? Não é responsabilidade de Deus, não é culpa de Deus, e
E talvez aqui esteja a grandeza realmente, e aqui me faz entender e compreender a soberania de um Deus que é extraordinário, que é poderoso. E a cada dia que eu começo a observar como Deus olha para o homem, como Deus olha para a humanidade, como Deus se manifesta no meio de tudo isso que nós conhecemos e vemos, fica muito claro para mim como que eu e você, nós, enquanto homem, não temos a menor condição de ser Deus. Porque a grande verdade é que para que a justiça de Deus se manifeste e para que ela seja clara para mim e para você, Deus ele não pode intervir em tudo. Porque a grande verdade é que ele nos criou e ele nos criou sim para a sua glória, para que o nome dele fosse glorificado, mas ele não nos criou para sermos uma marionete. Ele não nos criou para sermos seres inanimados, seres que não têm poder de decisão, que não têm liberdade, melhor dizendo, para tomar decisões. Entendeu? Deus nos criou de maneira plena, de maneira extraordinária, criou tudo isso que nós conhecemos, mas Ele colocou em nós também o privilégio, sim, mas a responsabilidade de tomar decisões. Deus nos fez e Deus nos criou seres absolutamente extraordinários e perfeitamente capazes de tomar decisões. Mas a questão que muitas vezes nós observamos a respeito do comportamento humano é que nós queremos tomar decisões, não importa qual seja ela, seja essa decisão boa, seja essa decisão ruim, nós queremos ter o direito de tomar as nossas decisões, mas na maioria das vezes nós não queremos viver a consequência ou o resultado daquilo que eu decidi fazer. Porque nós queremos o benefício daquilo que eu decidi e deu certo. Mas eu geralmente não quero o malefício daquilo que eu decidi e foi errado. E aí é muito mais fácil eu tirar da minha vida a responsabilidade e eu colocar a culpa em alguém, não é? E eu determinar um culpado para isso. Mas o pecado ele está aí e tem força e ele é destrutivo e ele causa mortes e mortes e mortes e mais mortes, mas o pecado não é resultado da ação de Deus. O pecado é resultado da decisão do homem de pecar. O pecado é resultado da escolha que o homem fez de viver no pecado. O mal ele é tão forte e ele é tão evidente em tudo que nós vemos e conhecemos. E aí eu não estou falando apenas do comportamento humano, eu estou falando de tudo que nós temos. Nós temos rios poluídos, nós temos cidades cheias de lixo, nós temos lugares deploráveis dentro de um planeta que ele é absolutamente extraordinário, mas tudo isso não é resultado do que Deus fez ou de uma ação de Deus. Isso é resultado de escolhas que o homem faz, é resultado de atitudes, de comportamento, de padrões de comportamento que o homem tem, não Deus tem. Mas é muito mais fácil eu olhar para cima e dizer, se Deus existe, por que isso acontece? Por que aquilo acontece? Mas isso não é resultado da ação de Deus. Porque quando Deus nos formou, quando Deus nos criou, a Bíblia é muito clara nisso, a Bíblia nos dá este parâmetro de realidade, Deus nos criou absolutamente perfeito. E a Bíblia diz que quando Deus olhou para tudo aquilo que Ele criou, o texto bíblico diz assim, e viu Deus que aquilo era bom. Era bom. Nós estamos falando de um homem, de uma mulher que tinha um olho puro, um olhar limpo, puro, sincero, verdadeiro. Um homem que não tinha enfermidades, um homem que não tinha problemas
psicológicos, que não tinha problemas psiquiátricos, que não tinha problemas espirituais, um homem que tinha tranquilidade para se relacionar, era um homem pleno, um homem, uma humanidade, vamos melhorar o termo, uma humanidade que era plena, um homem que vivia em harmonia com a sua companheira, e aí a ordem de Deus para este casal era crescer e multiplicar. A Bíblia não nos dá o parâmetro de quantos filhos eles tiveram antes do pecado, mas eu acredito que tiveram, né? E eles tinham uma vida absolutamente extraordinária, mas chega um momento em que o homem ele olha para tudo isso que ele tem e mesmo sendo tudo muito bom, ele quer conhecer aquilo que é oculto. Ele quer conhecer aquilo que para ele é desconhecido. E aí ele faz uma escolha ruim. E qual é a escolha ruim? Ele deixa de ser alguém muito bom para se tornar alguém maligno. E depois que o homem se tornou maligno, tudo isso que era lindo, tudo isso que era perfeito, sofre toda essa destruição. E o resultado de tudo isso é o que nós temos hoje. E nós ainda temos uma realidade que é muito bela, ainda temos muita coisa que são muito belas, mas a grande verdade é que tudo isso que é lindo, tudo isso que é bonito, tudo isso que é extraordinário, vem sendo a cada dia, a cada momento, a cada instante, destruído pelo homem. Não é destruído por Deus, isso tem sido destruído pelo homem. Então não é responsabilidade de Deus as tragédias que acontecem, é nossa responsabilidade. E aí eu vejo um Deus que é tremendo e que é grandioso, sabe por quê? Porque aí a Bíblia diz assim que as suas misericórdias se renovam todos os dias sobre a minha, sobre a tua vida, e tudo isso ainda existe porque existe um Deus que é o mantenedor de todas as coisas, e a misericórdia dele ainda nos mantém de pé, e a misericórdia dele ainda fez com que ele fosse através do nosso de Jesus Cristo, porque aí lá no livro de João nós vamos, como eu já li, e o Verbo se fez carne, um Deus que criou todas as coisas, o homem vem, peca, começa um processo de destruição de tudo aquilo que Deus formou e criou, mas aí vem um Deus com um plano de salvação extraordinário, que deixa de ser apenas a palavra, se torna homem como eu e você. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e agora o Verbo que se fez carne se entrega pela minha, pela tua, pela vida da humanidade, se entrega por todos nós, e hoje nós temos condições de daqui a um tempo, e eu acredito na palavra do Senhor, viver uma outra realidade, voltar a viver uma realidade extraordinária no Senhor, com um novo corpo, com uma nova mente, sendo outra pessoa, para viver uma outra realidade diante de um Senhor, uma realidade eterna e extraordinária diante de Deus. Então, em nome de Jesus, irmãos, é muito leviano da nossa parte nós olharmos para tudo isso de ruim que acontece e considerarmos isso responsabilidade de Deus. Porque não é. É o resultado da ação humana. É o resultado do nosso comportamento diante dele. De tudo isso. Porque eu tenho certeza que Deus não manda nenhum anjo do céu para, por exemplo, chegar aqui e ir numa praia. Eu vou falar de uma coisa que é muito simples, tá? E deixar um monte de lixo lá e voltar para sua casa. Eu tenho certeza que Deus não mandou nenhum anjo do céu para chegar aqui e violentar uma criança e assassinar um outro. Não. É resultado da ação humana. O pecado que trouxe toda essa tragédia para a humanidade. É o pecado. É a promiscuidade que cresce a todos os dias. É o amor que hoje se tornou amor de verdade, amor de fato. Não estou falando dessa coisa
dessas paixões que a gente vê, dessa coisa envolvida com lascívia, com um monte de coisa ruim, não. Estou falando de amor de verdade, que gera cuidado, que gera preocupação genuína, sabe? Que gera vontade de estar perto real. O amor está indo embora. A Bíblia diz que a cada dia, e aí a gente vê isso de fato acontecendo, o amor esfriando, amor por Deus, amor pelos outros, a iniquidade aumenta. E o que é iniquidade? É esse desejo desenfreado, sabe, de satisfazer alguns prazeres naturais do nosso corpo. E o problema todo é que para eu conseguir alcançar esses estágios de prazer, eu acabo trazendo dano para tudo que eu conheço. E é assim que o homem vive. É assim que o homem vive. E não tem como uma coisa ruim dar um resultado bom. Aquilo que é ruim dará resultados ruins. E aquilo que é bom trará resultados bons. Então não tem como uma atitude ruim trazer benefício, trazer um resultado bom. Então eu quero te chamar esta manhã para você, em nome de Jesus, como homem de Deus, como mulher de Deus, como alguém que tem aí diante de você a grande possibilidade de viver uma vida plena, de viver uma vida extraordinária. Procure Deus, procure o Senhor, procure o dono da vida, né? Porque mesmo os mais céticos acabam que em algum momento se dobrando e tendo que, mesmo que não enfaticamente falando, eles têm que parar para razoar e entender, olha, tudo isso que existe não tem como ser provado como obra do acaso. Alguém criou todas essas coisas. Existe uma mente inteligente por trás de tudo isso. E eu acredito que não é mente inteligente, é o Deus de todas as coisas, o Senhor da minha, da tua, da nossa vida, o Senhor de tudo, o Deus do universo, Ele criou todas as coisas. Amém? E que Deus abençoe vocês. Eu quero orar mais uma vez para nós encerrarmos, porque o nosso tempo está acabando. E semana que vem nós estamos aqui de novo, falando da palavra do Senhor. Se alguma coisa ainda não ficou clara, se vocês querem que a gente enfatize mais algumas coisas aí a respeito do assunto, a gente finaliza na semana que vem, falo mais um pouco a respeito dele. Amém? E que tenhamos aí uma semana na presença do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esta manhã, pela Tua palavra, pela oportunidade de estarmos aqui e que a cada dia possamos crescer no entendimento, na graça, no conhecimento da Tua palavra, no conhecimento de todas as coisas, que o Espírito de ciência e de sabedoria da parte do Senhor, Ele possa estar agindo em nossos corações e em nossa mente todos os dias, Pai. Por tudo nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Até a próxima semana.